Olá, boa noite. Semana começou e seu Rede Alto Tietê News já está no ar. Em Mogi das Cruzes, um agricultor é encontrado morto numa caminhonete. O caso aconteceu na última sexta-feira na rua Professor Ismael Alves dos Santos, no Mogilar. Guardas civis foram acionados para atender uma ocorrência e no endereço encontraram a vítima sentada no banco do motorista. O homem estava morto e com sinais de ter levado um tiro na têmpora. Um amigo da família da vítima contou à polícia que Mitiro Nagal estava desaparecido desde quinta-feira. O setor de homicídios e proteção à pessoa está investigando o caso. E foram anunciados novos candidatos às prefeituras da região. Na terça-feira, o PRTB anunciou José Roberto como candidato a prefeito de Mogi das Cruzes e Tatiane Sayuri Taíra como sua vice. No sábado, em Suzano, Podemos oficializou Gerice Leone como candidata à prefeitura acompanhada do vice Tiago Campos. Também no sábado, em Itaquá, o PT anunciou Fabiano Soares como candidato a prefeito pelo partido, junto com seu vice Wilson Garcia. Nesse domingo, foi o último dia para os partidos realizarem convenções partidárias e anúncio de candidaturas. E nessa terça, Sabesp vai interromper o abastecimento de 70 bairros em Mogi das Cruzes. A paralisação será no sistema de bombeamento do reservatório do Jardim Santa Teresa para manutenção preventiva do equipamento elétrico. Ela vai começar às 8 da noite, a normalização está prevista para a tarde de quarta-feira. Alguns dos bairros afetados são Alto do Ipiranga, Alto Guaianazes, Álvaro Bovolenta, Alvorada, Anete Bauen, Brás Cubas, Caminho do Mar, Chácara Jafé e Cidade Jardim. A lista completa você confere no portal da Rede Alto Tietê. E morre o Caçulinho, músico do Domingão do Faustão, aos 86 anos. Segundo familiares, ele faleceu na madrugada de segunda-feira. O músico ficou conhecido nacionalmente por conta de suas participações no programa Domingão do Faustão, onde produziu a trilha sonora há mais de 20 anos. Ele também gravou 30 discos de diversos gêneros, como MPB, sertanejo e bossa nova. Ao longo da sua carreira, ele passou por diversas emissoras, como Rede Record, Grupo Bandeirantes e TV Gazeta. Ele faleceu num hospital em São Paulo enquanto se recuperava de um infarto. E no próximo bloco, tem novas vagas de emprego no Alto Tietê. E mais, teve o evento Mulheres que Brilham na cidade de Suzano e a gente vai conferir todos os detalhes. Eu já estou de volta. A Quiromed é uma empresa inovadora e especializada em manutenções de equipamentos hospitalares. São diversas soluções para a sua clínica, laboratórios e hospitais. Tem foco em manutenção e comercialização de produtos médicos e dispõe de uma estrutura de última geração e laboratórios altamente tecnológicos, tendo como principais segmentos a urologia, ginecologia, laparoscopia, cirurgia geral, ortopedia e coluna. Precisa de equipamentos hospitalares de altíssima qualidade ou está buscando uma empresa que faça manutenção preventiva ou corretiva dos seus instrumentais endoscópicos ou eletrônicos? Conte com a Quiromed. Quiromed, equipamentos e soluções hospitalares. Comunicação multiplataforma. Conheça a nova era da comunicação. A Rede Alto Tietê traz para você uma estrutura completa para publicidade. Canal de TV na Claro, com transmissão ao vivo pelo YouTube também. São mais de 400 mil telespectadores só na TV, nas 11 cidades do Alto Tietê, principalmente das classes econômicas A, B e C. Também contamos com mais de 10 podcasts com temas variados e um time campeão de apresentadores para vídeos de varejo. Conteúdo de qualidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Invista em uma rede de mídia completa. Coloque sua empresa na Rede Alto Tietê, a nossa TV. Segunda-feira, aquela pergunta: você está procurando um emprego novo? O Alto Tietê inicia a semana com mais de 1.180 vagas. Confira.
Na cidade de Mogi das Cruzes, 165 vagas estão disponíveis para a população. Os interessados devem acessar a plataforma Mogi Conecta, onde conseguem ter mais informações sobre cada vaga. Já a cidade de Suzano conta com 477 oportunidades para os suzanenses. Os interessados devem se dirigir a um dos centros da cidade. O Centro Norte fica localizado na Avenida Francisco Marengo, número 2301, no Jardim Dona Benta. Já a unidade central fica localizada na Avenida Paulo Portela, número 210. As cidades de Itaquá, Santa Isabel, Ferraz e Poá contam com 542 vagas para a população. Os interessados devem se dirigir a um dos seguintes endereços: Rua Dom Tomás Freire, número 89, no centro, para quem é de Itaquá. Praça da Bandeira, número 56, no centro, para quem é de Santa Isabel. Rua Américo Trufelli, número 60, no Parque Dourado, para quem é de Ferraz. E Rua 26 de Março, número 72, no centro, para quem é de Ipoá. Para mais informações, você já sabe, consulte o pátio da sua cidade. Suzano abre inscrições para palestras sobre impactos da inteligência artificial no varejo. O evento faz parte do lançamento do programa Loja do Futuro do Sebrae. São 200 vagas destinadas a comerciantes. O palestrante é o analista de negócios Kurt Tom, que vai abordar quais são os impactos da inteligência artificial para empresários do ramo. O evento acontece nesta quarta-feira, às 6h30 da tarde, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, que fica na Rua General Francisco Glicério, número 1354, no centro da cidade. O site de inscrição está aparecendo aí na tela para vocês. E agora vamos de previsão do tempo. O dia iniciou ensolarado e com clima fresco. Durante a tarde, as temperaturas aumentaram e o sol ficou entre nuvens em alguns pontos da cidade. Vamos ver então se amanhã a gente continua com esse verãozinho fora de época bem gostoso. Na terça-feira, o dia se inicia com sol e clima quente. Durante a noite, as temperaturas tendem a cair. Mínima de 13 graus em Suzano e máxima de 28 em Arujá. E no sábado aconteceu o evento Mulheres que Brilham em Suzano. No local teve 68 expositores que vendiam artesanatos, colares artesanais, biscoitos, joias e semijoias, além de roupas do sul e muito mais. Também teve música ao vivo, networking e food trucks. Pelo evento passaram várias autoridades: o prefeito da cidade, Rodrigo Achucci, o secretário de governo, Alex Santos, o vereador Pedro Ishi, o secretário de comunicação, Paulinho Pavione, o diretor da vigilância, Mauro Vaz, o vereador, professor Toninho Morgado e o empresário Said Rafu. Cerca de 550 pessoas prestigiaram a atividade. E no próximo bloco tem as novidades do esporte com o Lucas. Fica aí que eu volto já já. Olha, francamente, estamos aqui para fazer uma grande oportunidade para você. É verdade, aguarde. Tá vendo? Você conhece esse cara que eu imitei? Quem não é visto, não é lembrado. Eu quero te convidar a estar aqui no Rede Motors, divulgando a sua empresa, sua prestação de serviço, seu centro automotivo. Eu aguardo por você. Quem quer carro? Oi! A Rede Auto Tietê chegou em Guarulhos e com esse novo espaço totalmente estruturado, os podcasts invadiram a TV. É isso aí, agora a Rede Auto Tietê também tem podcast. O estúdio de Guarulhos foi totalmente preparado para receber você que quer fazer o seu podcast, além de um YouTube prontinho para você, o Pod na Rede. Um espaço para quem gosta de ouvir aí os podcasts da região do Alto Tietê. E agora você já pode conferir os assuntos que estão rolando por lá, sobre esporte, maternidade, empreendedorismo, celebridades, mas falta você também. Ah, e além disso, seu podcast tem espaço reservado no Pod na Rede, além de passar na TV Rede Alto Tietê. Tá esperando o quê? Traz seu projeto pra gente e venha fazer parte da Rede Alto Tietê, a nossa TV. E eu já tô de volta aqui com o Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo certo, Manu. E olha só, tá no ar o Resenha na Rede. E a gente já
já vai voltar aqui falando do Brasileirão, então, né? Pois é, mano. O Brasileirão que já começou no sábado, né? Essa 21ª rodada e contou aí com Vasco e Bragantino abrindo já com 2-2 e tirou o fôlego, né? Sim, foi jogão, Bragantino lá em São Januário abriu o placar com o John. Ele que é recém-contratado, né? Veio do Palmeiras, aproveitando aí suas chances, marcou mais um gol pelo Massa Bruta. Mas a alegria durou pouco, porque com o GB, né? Garoto que veio da base do Vasco, o Cruz Maltino empatou o jogo e depois com o Adson, ex-Corinthians, virou a partida. Ele aproveitou ali um passe do Verratti que só ajeitou e ele chapou sem chances para o goleiro do Bragantino. Mas no final da partida, ele, Elinho, que vem ser um dos destaques do Bragantino na temporada, marcou o gol que os números finais da partida. Então, um empate em São Januário. Mas foi um empate com emoção, né? Pois Porque é. assim, o Bragantino começou, o Vasco buscou, virou. Aí no finalzinho o Bragantino foi lá e conseguiu consagrar um empate. Porque a semana passada a gente tinha falado que os times paulistas todos tinham perdido, né? É verdade. Tava assim, agora pelo menos teve vitória, teve empate ali. Pois é, agora deu aquele respiro, né? E o Bragantino e o Vasco garantiram um ponto cada um, né? Sim, Bragantino, né, jogando fora de casa, a gente sabe como é difícil enfrentar o Vasco em São Januário. Sim. O Vasco agora já com novos ares, respirando aí com a chegada do Coutinho também, então já é um campeonato à parte que eles vêm fazendo, né? E por falar em jogo com emoção, São Paulo e Flamengo foi um resultado que surpreendeu alguns, né? Então, o Tricolor jogando em casa no sábado também, aproveitou aí essa equipe alternativa do Rubro Negro e venceu por 1-0. O gol foi marcado por ele, Jonathan Caleri, que de cabeça aproveitou ali uma excelente cobrança de escanteio, subiu mais que a zaga flamenguista e mandou lá no ângulo, sem chance para o goleiro. Mesmo com o que você falou com o time alternativo aí do Flamengo, o Flamengo tá muito bem no Brasileirão, não tenho o que dizer. E assim, era um jogo que eu tava ali nas dúvidas. Eu achava que ou ia dar Flamengo, ou ia ficar no empate mesmo. Porque, olha, mesmo depois do gol, o Flamengo foi para cima do São Paulo. Então, São Paulo soube se portar, conseguiu defender, neutralizar ali as chances de perigo do Flamengo e conseguiu segurar esses 3 pontos em casa. 3 pontos importantes para quem tá brigando na parte de cima, né? Isso. Então o Flamengo era líder, aí com essa derrota, o Botafogo também venceu. Botafogo tá perdeu a líder. liderança, então o campeonato segue aí nessas alternadas ali na frente. E são sempre equipes, né, de muito peso. Então é importante você somar pontos também contra as equipes da parte de cima, como é o caso do São Paulo, que quer ali avançar na tabela. Sim. Agora sim, vamos falar de um contraste, né? Falamos da parte de cima do Brasileirão. Vamos falar de um time que foi pro rebaixamento, já tá na zona de rebaixamento, Pois né? Depois ali de animar, sair do Z4, engatar algumas boas atuações, o Corinthians recebeu o Juventude na Neoquímica Arena na tarde do último domingo e empatou aí em 1-1. Timão saiu atrás do placar logo ali nos 3 minutos da primeira etapa com Alan Ruschel, que aproveitou um cruzamento e meio que se enrolando ali, meio que caindo, tomou a frente do Fagner e conseguiu mandar para o fundo do gol. O Hugo até tentou, mas não conseguiu tirar, né, o Hugo Souza. Mas na segunda etapa, Pedro Henrique, que voltou ali, né, numa mexida do Ramon Dias, numa tentativa de mandar o time mais para frente, pôde aproveitar um cruzamento do Fagner e de cabeça desviar ali para o fundo do gol. Timão que mesmo com 2 jogadores a mais, já que o goleiro do Juventude foi expulso e depois mais um atleta foi expulso na segunda etapa, não conseguiram aí aproveitar as chances e ficaram nesse 1-1 resultado. E com a vitória do Grêmio e do Fluminense, manda o Timão de volta para o Z4. E o Corinthians, mesmo com 2 jogadores a mais, ficou por quase 40 minutos. O goleiro foi expulso, tudo. Exatamente. Foi assim, e foi um jogo polêmico, né? Sim, foi polêmico. Teve uma falta ali que o Rodrigo Garro cobrou, que a bola bate no braço do defensor. Reclamaram muito. O Garro ainda tomou amarelo por reclamação nesse lance. O lance não foi nem revisado. Mas a verdade é que a arbitragem estava perdida também, né? No lance da expulsão do goleiro do Juventude na primeira etapa ainda, a demora do VAR foi tamanha. Então, eles colocaram ali 6 minutos de acréscimo, depois acresceram mais uns minutos para ver como que estava perdida, né? Quarto árbitro, o VAR. Isso só culminou ali também para ajudar a bagunça que estava o Corinthians, né? Isso. E essa dependência do VAR, acredito que o pessoal tem que entender para que o VAR serve, quando o VAR deve ser solicitado e intervir no jogo, né? Principalmente assim, um lance de mão, de braço, alguma coisa, tem que intervir, mas tem lances que a gente vê até em outros jogos que nós comentamos aqui, que a gente fala, pô, o VAR entendeu isso, mas é um lance interpretativo. Sim.
Então, assim, eu acho que se perdeu. Acabaram ficando muito dependentes ali do VAR, e o VAR interfere mesmo quando não seria da competência do próprio VAR. E às vezes quando precisa dele, não interfere, não, Isso. parece que não tem. Então, eu acho que está na hora de estabelecer regras também contra o uso do VAR, né? Mas é complicado, né, Manu? Porque ao mesmo tempo que a gente vê o espelho, o futebol europeu, de como funciona, como é bonito, a gente vê muitas polêmicas na Premier League. Sim. Por exemplo, lá eles dão mais autonomias para os árbitros, então não interferem tanto na partida. Em alguns lances que deviam interferir, eles não interferem. Então fica uma coisa meio aquém, dividindo opiniões. Verdade é que com VAR ou sem VAR, a polêmica continua, né, Manu? Independente disso, Corinthians também não conseguiu fazer o que tinha que ser feito. Não justifica. A gente achava que com o VAR ia perder a graça fazer as resenhas, mas continua aí dando as polêmicas do mesmo jeito. Pois é. Bom, vamos dar continuidade, porque teve Internacional e Palmeiras, hein? O que está acontecendo com o Palmeiras? Pois é, mano. Mais uma partida em que o Palmeiras não consegue vencer. Jogando no Beira-Rio, o jogo começou um pouquinho mais tarde que o do Corinthians, às 5. O Palmeiras enfrentou o Inter e com direito à lei do ex, né? Que o Bruno Henrique marcou um golaço de fora da área, abrindo o placar para o Inter. Depois o Palmeiras conseguiu arrancar um empate com o Rony, que ali de cobertura, pertinho do goleiro, conseguiu descontar e garantir esse empate para o Verdão, né? Mas esse empate já veio, já estava na segunda etapa ali, já estava caminhando para os finalmente. Depois de muita crítica, depois de muito sofrimento, conseguiu. Senão seria a 4ª derrota consecutiva do Palmeiras. Sim. Mas assim, aí o pessoal já muda a fala, né? Já estão há 4 jogos sem vencer, né? Porque garantiu ali um pontinho. A sorte do Palmeiras é que ele veio assim de uma fase boa, tá em terceiro, se não me engano, na tabela. Sim, ele segue brigando lá em cima. Então ele tá ainda na parte de cima. A gente viu essas cenas, né? Essa má fase do Palmeiras o ano passado, no Brasileirão. Ele estava bem. Aí ele teve esses jogos aí que ele não ficou bem, depois se recuperou. É do time, né? Vamos ver como é que vai ser. Pois é, Palmeiras agora vai ter que virar a chavinha, né? Porque daqui a pouco já tem Copa do Brasil. Isso, e por falar em Copa do Brasil, já tem jogo, né? Na quarta. Já tem jogo, então abrindo ali esses trabalhos dos jogos de volta das oitavas de final da competição. Na quarta-feira, às 7 da noite, o Bragantino recebe o Atlético Paranaense no Nabi Abichedi. Jogo de ida, 2-0 para o Furacão na Liga Arena. Na quarta-feira também, ali às 8 da noite, o Palmeiras é quem recebe o Flamengo, como a gente destacou, lá no Allianz Parque, jogo de ida, precisando reverter aí agora no jogo de volta, uma derrota de 2-0 no Maracanã. E para fechar as partidas da quarta-feira, às 9h30 da noite, o Corinthians vai até o Couto Pereira enfrentar o Grêmio. Um jogo aí que está em aberto, né? 0-0 na ida na Neoquímica Arena. E para fechar esses jogos, na quinta-feira, às 8 da noite, o São Paulo enfrenta o Goiás, fora de casa, depois de abrir aí 2-0 no jogo de ida no Morumbi. Olha, tem time que então tá sorrindo à toa, tem time que tá preocupado, né? O caso do Corinthians, do Grêmio, mesmo estando no 0-0, agora ele tá na casa do Grêmio, né? Pois é. O Palmeiras e Flamengo vai ser jogo, nossa, vai ser o jogo, porque o Flamengo tem aquele negócio, eu tô com 2 gols de vantagem, mas ele sabe como é que vai vir o Palmeiras. Exatamente. Então é aquele jogo para quem sabe virar a chavinha do Palmeiras, né? Uma vitória ali convencendo, pode colocar a equipe de novo naquela tranquilidade que a gente conhece. E quem sabe, né? O Abel Ferreira ali na coletiva depois do jogo contra o Inter deu aquela mais subida nos ânimos, fez algumas críticas ali, a forma como, né, tem tratado ele, como algumas coisas são direcionadas ao Palmeiras e a ele também, mas já aproveitou para chamar a torcida, porque esse jogo contra o Flamengo é imprescindível para o Palmeiras nessa temporada. E a torcida não dá para abandonar o Palmeiras, que convenhamos, né? A torcida que menos sofre aí com as derrotas, né? E tem sempre uma fase, não dá para manter assim, vai ter aqueles tropeços no meio do caminho, mas vai seguir ganhando. Então vai ser jogo, até a gente que torce para outro time, tudo é jogo legal para acompanhar, né? Exatamente, Manu. Bom, vamos sair um pouquinho do futebol e falar de Olimpíadas, que a gente tem notícia excelente, né? Tem notícia boa demais, mano. Nessa segunda-feira, de manhãzinha, a Rebeca Andrade fez história, desbancou Simone Biles e foi ouro no solo, se tornando aí a maior medalhista do Brasil em Olimpíadas. E, Lucas, você tinha falado que assim, a Rebeca ela se tornou uma medalhista e ultrapassou alguns recordes, né? Exatamente, mano. Desbancando aí Robert Scheid e Torben Grael, que tinham 5 medalhas em Jogos Olímpicos. A Rebeca alcançou aí sua 6ª medalha nos Jogos
e se tornou a maior brasileira aí medalhista em Jogos Olímpicos, né? Então ela conquistou em Tóquio, né, 2020, na verdade foi disputado em 2021, um ouro no salto, uma prata no individual geral e agora em Paris conquistou esse ouro no solo, 2 pratas, sendo uma no salto e uma no individual geral e também um bronze na disputa por equipes. Então, olha só, o Brasil teve sua representatividade no ouro e 2 medalhistas mulheres, né? Exatamente, tivemos a Bia no judô e agora a Rebeca conquistando essa medalha tão esperada no solo, né, na ginástica. Tem algumas modalidades aí, tem esporte, tem vôlei, tem tudo ali que tá indo, então, né? Agora começa a se afunilar as competições, né? Futebol feminino, o Brasil conseguiu avançar, enfrenta a Espanha nas semifinais. No vôlei masculino, enfrentamos os Estados Unidos, né? Também no mata-mata. Feminino avançou com tranquilidade. E hoje ainda, né? Temos as definições do surf. Então, Medina, a Tati. Então pode vir mais medalha aí pra gente, né? Lucas, quinta-feira você está de volta aí com muita resenha aí de novo. Já vai ter alguns resultados importantes aí. Vamos falar de Copa do Brasil né? também. Teremos classificados as quartas também. Da Copa do Brasil. Então, assim, quinta-feira você atualiza o pessoal, né? Pode deixar. Quem sabe também com mais medalhas. Isso, com certeza. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. Reapresentação desse jornal cedinho, 7h30 da manhã. Lá no nosso portal tem todas as notícias que a gente falou aqui. No YouTube da TV, toda a programação da Rede Alto TV. Até amanhã. Até.